Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite aqui na presença do nosso Pai, né? Para gravarmos aí mais uma live, 2 dias que eu não venho gravando. Deus abençoe aí, boa noite a Silvinha, em nome de Jesus. Boa noite aí o José, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos aí mais uma noite abençoada de domingo, né? E muito Deus vai nos abençoar. Nezinho Modesto, boa noite. Clodoaldo Gouveia, boa noite, Deus abençoe em nome de Cristo. Venha nos fortalecer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, né? Cida, Deus te abençoe, Cida Reis, a paz do Cristo, né? Não gravei na sexta, não gravei no sábado, porque eu tive um problema de uma gastrite brava aí, e fiquei impossibilitado de gravar, né? Às vezes Marli, Deus te abençoe, a paz. Joana, Deus te abençoe. Cida Reis. Mas agora eu já estou melhor, graças a Deus. E vamos tocando a vida para frente, para o alvo, que essa é a finalidade, né? Da nossa vida de fé com o nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho lá no Salmo 113. Depois eu vou falar um pouquinho lá de Isaías, né? Uma palavra que Deus tem aos nossos corações. E muito Ele vai nos abençoar em nome de Jesus, né? Hoje também é o final do nosso domingo, né? Primeiro domingo do nosso mês de maio. Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, né? Não vamos deixar de estarmos na comunhão da Santa Ceia, não, que é muito importante. Pois aquele que não come, não bebe, não é digno de Cristo, né? Quem não come, não bebe o corpo e o sangue de Cristo, não faz bem para a tua vida espiritual com Deus. Amém? Rogério da Costa, Deus abençoe. Isabel Dias, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então no Salmo 113, vamos lá para o Salmo 113. Tem uma palavra de Deus aqui aos nossos corações. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Tem algo de Deus aqui para nós. E muito Deus vai nos abençoar. Juliana Ribeiro, Deus abençoe, boa noite aí. Em nome de Jesus. Como Deus ele é maravilhoso, né, irmão? Esse tremendo Deus de poder, de maravilhas. É um Deus incomparável, né? A grandeza dele é digna de toda reverência, né? Aí ele vai falar lá no Salmo 113, lá no versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor. Quando nós nos tornamos servos, irmãos, jamais temos que deixar de louvar a Deus, independentemente da situação da nossa vida. Aquele encontro com Deus foi um encontro de mudança, foi um encontro de transformação. Muito mais da parte de Deus para conosco do que nós para com Ele. Porque Deus viu a nossa fraqueza e toda a nossa fragilidade, então Ele se manifestou a nós. Quando tivemos o encontro com o Filho dele, ali já foi uma preparação de Deus para se manifestar a graça dele sobre a nossa vida. Então nós temos que aprendermos a louvar a Deus em toda a reverência a Ele, porque Ele é digno de ser exaltado, glorificado. Tem que ser o nome de Deus. Por quê? Por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Aí ele vai dizer assim, ó: louvai o nome do Senhor, terminando o versículo 1. No 2 fala assim, ó: bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu acaso, louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala desde o nascer até o acaso, até o se pôr. Então nós temos que aprender a acordarmos louvando a Deus e terminarmos o dia louvando a Deus. Volta a repetir, independentemente o que vai acontecer. No decorrer daquele dia, do nascer do sol ao se pôr o sol, temos que louvar a Deus.
sendo bom dia ou mau dia, não tem problema. Se Deus for louvado, Ele nos preparará o nosso amanhã, como sempre tem nos preparado. Então, problemas na nossa vida não pode ser motivo de deixarmos de louvarmos a Ele, né? Porque problemas vêm, mas problemas vão também. Aí vai dizer o 4 assim, ó: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Então olha a grandiosidade de Deus. Se Deus domina os céus, quanto menos a terra. Então Deus, ele é tão soberano que a Bíblia diz que quem é como ele, que se curva, versículo 6, para ver os céus e a terra, né? Esse ver os céus e a terra, porque Deus está no terceiro céu, na sua morada. Então esse ver os céus aqui é esse céu que nós olhamos aí, né? O primeiro céu. Então se ele se curva para ver os céus e a terra, o que ele é capaz dele fazer por nós? Olha o versículo 7, ó. Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo é monte de lixo, né? É aquilo que é descartado, né? E do monturo ergue o necessitado. O que Deus quer fazer na nossa vida? Nos exaltarmos. Ele quer ver a exaltação dos santos, porque a exaltação é promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, sobre aquilo que ele diz ao nosso respeito. Então Deus quer exaltar, ainda que o servo dele esteja no pó, ainda que seja um descartado, né? A situação está como um monte de lixo, que é o monturo. O que ele faz? Ele ergue, ele levanta. E às vezes nós passamos momentos difíceis, que às vezes nós pensamos que não vamos sair daquela situação. Mas quem é Deus que do pó levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado? É o Deus que nós servimos. Por isso que louvado seja Deus em todo o tempo. Do nascer do sol ao pôr do sol, louvado tem que ser o Senhor. Aí o versículo 8 diz assim, ó: e os faz assentar. Ele não somente levanta, mas ele cumpre a promessa. E ele os faz assentar com os príncipes e com os príncipes do seu povo. Quer dizer, seremos exaltados por Deus em nome de Jesus. Ele faz a mulher, versículo 9, estéril. Ele faz que a mulher estéril vive em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então você vê que o 113, o Salmo, inicia no louvor e termina no louvor. A nossa conversão tem que iniciar no louvor a Deus e terminar louvando a Deus. No decorrer, desde a aceitação até a nossa morte, Deus tem que ser louvado. Porque o que vai acontecer no nosso decorrer da vida da fé, não importa se nós estejamos no pó, Ele vai nos levantar. Não importa se estamos no monturo, Ele vai nos erguer. Por quê? Ele faz que a estéril dar à luz, faz que ela habita entre a família. Ele faz o que é impossível se tornar possível. Então, quando ele foi falar com Israel, porque Israel foi uma nação escolhida de Deus. Hoje nós somos aceitos por Deus pela aceitação de Cristo, né? Mas o povo escolhido foi Israel. E quando ele escolhe Israel, ele faz algo aqui. Israel, ele viveu 430 anos em cativeiro, porque às vezes Israel deixou muito de louvar ao seu Deus, né? Mas quando eles louvavam a Deus, não importa se eles fossem no pó, se eles estivessem no monturo, Deus iria levantá-los e erguê-los, como muitas vezes o fez assim para com o povo de Israel. Mas o maior perigo de Israel foi quando deixava de dar a devida graça, glória a Deus, e dava o quê? Aos ídolos, a imagem de escultura. Aí o que acontecia? Deus tinha que repreendê-lo, para que eles não viessem perder o quê? A promessa, a herança, sobre aquilo que já estava no coração de Deus para o seu povo. O que está no coração de Deus para o seu povo? O melhor.
Quais são os planos de Deus para nós? Plano de paz, plano de vida, não plano de morte. A morte física é necessária devido ao pecado de Adão e Eva, né? Reinou a morte pelo primeiro Adão, mas o segundo Adão, chamado Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou na sua morte. Então essa é a promessa, que nós vamos descer ao pó, mas nós vamos ressuscitar com Cristo naquele grande dia da sua vinda, em o nome do Senhor Jesus. Então o que Deus faz? Deus havia escolhido Israel para ser um povo, ser colocado perante príncipes exaltados. Mas aí lá no Isaías, do número 44, que ele escolhe Israel, né? Mostra que Israel foi escolhido para ser príncipe, né? Para ser rei. É aquela palavra que eu dei, né? De Apocalipse 5:10. Para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a face da terra. Então isso cabe a nós. Temos que reinar sobre a face da terra. Aí vai dizer lá no versículo 44 de Isaías, lá no versículo de número 24, diz assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Aqui ele está falando especificamente de Israel, né? E diz assim, ó: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e estender, né? Espalho a terra por mim mesmo. Olha que coisa. Deus não precisa de ajuda de ninguém. É melhor nós não ajudarmos a Deus, porque nós não conseguiremos ajudá-lo. É melhor nós louvarmos a Ele, temê-los a Ele. Quando nós o tememos, nós não precisamos ajudar a Deus, porque Ele falou que Ele fez todas as coisas por Ele mesmo, ó. Eu estendo os céus, olha o poder, e espraio, quer dizer, eu estendo a terra por mim mesmo. Então ele não necessita de ajuda, ele necessita que nós venhamos louvar a Ele e honrá-lo, obedecê-lo. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 25, que desfaço os sinais dos profetas falsos. Sinais são as profecias. Queridos, esses tempos aí tem levantado muitos profetas, né, nos seus Facebook da vida. Então ele tem mandado umas mensagens no WhatsApp. Nós temos que tomarmos o devido cuidado, irmão. Às vezes cristãos deixam ser levados por profecias falsas. Existem as profecias falsas, existem as profecias verdadeiras. As verdadeiras são aquelas que o Espírito Santo ela nos revela pela palavra. Entendeu? Tem muitos profetas aí que são falsos profetas. Ficam profetizando coisa aí que não tem uma base bíblica, não. Por isso que ele está falando assim, ó: eu vou desfazer esses sinais, essas profecias de profetas falsos, os mentirosos. E enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorno o seu conhecimento em loucura. Então Deus está mostrando o quê? Toda a tua soberania. Como é que eu consigo extrair a soberania de Deus para a minha vida, pastor? É na palavra dele, é na pregação do evangelho. Não tem outra fórmula, entendeu? Às vezes tem pessoas que dizem, Deus me revelou, Deus me mostrou, né? Mas aquilo que é mostrado para ele tem que ser mostrado para mim na palavra de Deus, para ver o quê? Concordância espiritual, né? Eu fico falando para você que Deus me revelou, mas Deus não revela a você, tem alguma coisa aí fora de sintonia. Então cuidado com certas mensagens que vêm no WhatsApp, no Facebook, é perigoso. Tem muitos falsos profetas aí, que esses sinais aí, ó, é tudo falso. Deus vai desfazer esses sinais. Nós devemos pegarmos os sinais da palavra, a revelação da palavra. Aí vai dizer o versículo de número 26, ó, que confirma. Olha isso aqui, ó. Deus confirma, que confirmo a palavra do meu servo. Se ele vai confirmar a palavra do servo, aquele que o teme, aquele que o serve, é porque a palavra é confiável. Se eu estou pregando o evangelho sobre a palavra, essa palavra ela é confiável. Ela não é feita de sinais, profecias falsas. Não há uma falsidade. Então Deus quer confirmar a sua palavra. Quando a sua palavra está estruturada na palavra dele. Ele quer confirmar a tua palavra. Porque, como servo que nós somos,
O que é a confirmação da palavra do servo? É aquela palavra que você ouve e você crê nela e você pratique ela. Então Deus confirma a palavra que Ele colocou no teu coração. Porque nada mais é nos dar a palavra para nos beneficiar, para nos ajudar. Então preste atenção no que Deus está colocando no teu coração, porque Ele quer confirmar aquela palavra que Ele colocou no teu coração. Quando você professa aquela palavra no ato da sua fé. O que Deus faz? Realiza a palavra na sua vida, porque a palavra ela é confiável. Eu confirmo, aqui confirma a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros que digo a Jerusalém. Então está dizendo aqui, eu vou confirmar a palavra dos meus servos e eu cumpro o conselho dos meus mensageiros que digo a Jerusalém. Por que está dizendo a Jerusalém? Por que ele está levantando os mensageiros para dar conselho a Jerusalém? Porque Jerusalém estava no cativeiro. O teu povo, né? E Jerusalém estava em ruínas, né? Às vezes tem área da nossa vida que pode estar no pó, pode estar no monturo, né? Pode estar em ruínas, como estava Jerusalém. Mas o que Deus disse? Que Ele iria pegar os conselhos dos seus profetas e Ele iria cumprir. Que iria dizer a Jerusalém, ainda que ela estava em ruína, que ela seria restaurada. Então coisas que têm que ser restauradas em nossas vidas, que às vezes para nós é impossível, mas nós temos uma palavra de Deus. Temos. Então Ele vai confirmar essa palavra quando nós a usamos por ato da fé. Não deixe de usar a palavra de Deus sem a fé, porque não vai funcionar. Em situações impossíveis, mas use por fé. Em situações que os nossos olhos não tem jeito, mas use por fé. Pratique a fé. Até quando? Do nascer do sol ao pôr do sol. Cada dia a cada dia. Levanto na fé, eu tenho que dormir na fé. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Então Ele diz que Ele usou os profetas para dar conselho, porque Jerusalém estava em ruínas. Tem alguma coisa que está em ruína na sua vida? Naquela visão que não está dando certo, parece que não vai ter mudança. Não, Deus vai restaurar, Deus vai te abençoar, porque Ele vai dizer o versículo, continuando o versículo, Ele diz assim, ela será habitada. Então Jerusalém está em ruínas, mas ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Está vendo como é que ela estava em ruínas? Mas a Bíblia diz assim, que elas serão reedificadas, cidades de Judá. Por que serão reedificadas? Porque um dia elas estiveram edificadas na presença de Deus. Mas você vê que veio ruínas, né? Veio destruição. E quando veio a destruição? Quando deixaram de dar a Deus a devida honra e a devida glória. Quando eles trocaram o louvor a Deus para o louvor aos Baalins, para louvor aos deuses estranhos, aos deuses pagãos. O que é do paganismo, nós temos que passar a largo. O que é fora da palavra, temos que passar a largo. Mas o que é da palavra, temos que absorver e crer e professar no ato da fé, que nós cremos que aquilo que Deus diz para nós, eu vou confirmar a palavra do meu servo. Então temos que atentarmos para aquilo que tem saído dos nossos lábios, porque dos nossos lábios podemos ter bênção ou maldição, né? Porque de uma boca sai bênção, mas pode sair maldição, né? Mas uma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada, não. Se a nossa fonte é Cristo, então a água é doce, né? Ela é boa de beber, é uma água que sacia a nossa sede. Esta água é uma simbologia espiritual, né? É espiritual o negócio, né? Então o Espírito de Deus refrigera a nossa alma. Então Ele vai dizer assim, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Então fique em paz, que aquilo que pode ter dado tudo errado, Deus vai fazer que dê certo. Aquilo que possa estar em ruína na sua vida, Deus vai fazer que tudo vai voltar ao normal, em nome de Jesus. 27 diz assim,
que digo a profundeza das águas, seca-te. Olha isso aqui. Diz as profundezas das águas, seca-te. Ele está falando aqui do domínio babilônico, né? Que estavam lá aprisionados os israelitas, mas que Deus iria levar o livramento para levá-los a Jerusalém, para Jerusalém ser reedificado, quando usou Neemias e Esdras, né? Que aos 52 dias terminaram os muros de Jerusalém. Mas Deus usou uma pessoa aqui que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel. Então ele diz assim, ó, e digo as profundezas das águas, o caminho preparado, né? Seca-te, ó, e eu secarei os teus rios. Então ele diz assim, ó, e digo a Ciro, ó, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá a Jerusalém, ela será reedificada e do templo será fundado, né? Do templo aqui fundado, é que Jerusalém estava em ruína, mas Deus iria colocar os seus alicerces no seu devido lugar. Então Deus quer alicerçar a nossa vida no devido lugar, na palavra dele. Se nós formos alicerçados na areia, os problemas vão nos derrubar, como derrubou aquela casa quando veio a tempestade, quando veio a correnteza, com ímpeto, com força. A casa da areia foi destruída, a da rocha permaneceu de pé. Então veja como é que está o seu alicerce espiritual na palavra. Ele tem que estar bem firmado. Se tiver com rachadura, uma hora ele vai desmoronar. Então como é que estava Israel? Estava diante da Babilônia. Mas a cidade da Babilônia, no seu tempo aqui, quando ele vai chamar Ciro, isso aqui foi profetizado uns 150 anos antes do nascimento de Ciro. Ciro não era nem nascido, mas já tinha uma profecia. Você está entendendo? Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai usar o Ciro. Quem é Ciro, pastor? Ciro é um persa. Ciro é um pagão. Ele não é da linhagem de Israel. Mas Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Então olha como Deus vai trabalhar. Vai trabalhar no homem persa, né? Que não tem linhagem de Israel. Sendo que ele começou a dizer lá no capítulo 44 que Israel, o escolhido, né? Eu te formei antes do ventre, eu já te conheci antes da madre, da sua mãe. Então agora Jerusalém está em ruína, Israel está em cativeiro, né? E o que ele diz aí no versículo 27? E diga a profundeza das águas, seca-te. Porque a Babilônia, nesta época aqui, entenda uma coisa, ela contava com um sistema de proteção praticamente invencível. Tinha aquelas muralhas em volta da cidade, né? Tinha os seus fossos, né? Entendeu? Tinha os seus fossos que eram alimentados, as águas que estavam no fosso, do rio Eufrates. Porque o rio Eufrates cortava a cidade. Então era invencível, né? Praticamente invencível. Então entenda uma coisa aqui. Quando o Ciro decide conquistar a Babilônia, né? Ela era a mais destacada da época lá, do Oriente Médio. Se você falasse naquela época lá, da cidade da Babilônia, talvez era entre todas as do mundo, a mais poderosa. Era quase impossível se invadir, porque ela tinha os seus fossos, né, com as águas do rio Eufrates, e as suas muralhas. Então o que Deus falou? O que Deus profetizou para o teu povo? Queria levantar o Ciro e queria secar aquelas águas, né, para que pudesse ser invadida. Digo que, ó, 27, ó, digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, rio Eufrates, para que eles pudessem entrar, invadir a Babilônia. E digo a Ciro, 28, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá a Jerusalém, ela será edificada,
e do templo será fundado, preparará os alicerces. Aí vai dizer o versículo 45 assim, ó. Assim diz o Senhor a seu ungido. Ó. Então entenda uma coisa, se o seu alicerce está na rocha, não temas nada não. Ó 45, ó. Assim diz o Senhor a teu ungido. A Ciro, ó. O Ciro é um homem pagão e estrangeiro. Ele é persa, ele não é israelita. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, o poder da Babilônia, e de cingir os lombos dos reis, derrotar os reis, o domínio babilônico. Então, se Deus toma um homem pagão, estrangeiro, à sua mão direita, imagina o servo dele. As mãos do Senhor estendidas, quem as fará voltar atrás? Ninguém faz voltar atrás. Ele não disse lá, lançai sobre ele a vossa sociedade, porque tem que cuidar de vós? Estai debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará? 1 Pedro lá, se não me engano, capítulo 5. Então, se estamos debaixo das mãos de Deus, no nascer do sol até o pôr do sol, viver na fé, amém, Deus vai nos guardar. Ele está fazendo o Ciro aí, ó, tomando o Ciro pela mão direita. Um homem pagão, estrangeiro, não é da linhagem, mas Deus vai usá-lo. Isso aqui foi profetizado 150 anos dele nascer. Aí vai dizer o quê? Para abrir, continuando no versículo de número 1, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Sabe quantas portas tinham aqui para serem abertas? 100 portas. Para você entrar no domínio da Babilônia e pegar o povo lá. Mas Deus falou para Ciro que para abrir as portas, que quando o povo chegasse lá, né, os homens de Ciro chegassem lá, querido, as portas estariam abertas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, também ninguém abre. Não importa se a vida fechou portas para você. Deus abre as portas para você. Entenda isso. Pastor fechou uma porta aqui, Deus abre outra ali. Então não há portas que possa permanecer fechada diante de um servo de Deus. Se Deus tem promessa e uma porta se fecha, ele mantém aquela porta aberta. O povo de Israel estava no cativeiro com 100 portas fechadas. Como é que eles iam sair dali? Mas Deus falou para Ciro para abrir diante dele as portas. Porque Ciro é um homem escolhido, é um ungido de Deus. Querido, entenda isso aqui, é um homem pagão e um homem estrangeiro. Imagina os herdeiros da promessa. O que Deus faz com eles? Os que adoram a Deus e Espírito em verdade. Aí vai dizer o versículo de número 2, assim, ó. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então o que Ciro fez? Ele pega os homens e ele começa a desviar o curso do rio. O rio Eufrates. E o nível da água do rio começou a baixar, para que eles pudessem invadir lá a Babilônia, né? Porque você ia ter que ir a nado. Como é que você vai estar submerso numa água, você vai ter força, né, para escalar, para entrar? É impossível. Então a Babilônia confiava tanto naquela defesa da sua cidade, que quando houve o grande ataque, que foi à noite, eles estavam em grande festa, né? Até o rei estava participando da festa. Então entenda o seguinte: a conquista da Babilônia, através de Ciro, foi predita na palavra. O que Deus diz na palavra, pode confiar. Deus falou na palavra, Ciro nem existia. Mas Deus fez que viesse vir a Ciro, ungiu a ele, e ele foi usado para libertar o povo da Babilônia. Porque Jerusalém estava em ruína. Então as profecias de Isaías foram registradas uns 200 anos de antecedência. E o que está profetizado para nós há mais de 2000 anos, na era Cristo? O que está profetizado?
A profecia aqui foi uns 200 anos antes. Aí levanta Ciro, né? Uns 150 anos antes de Ciro nascer. E o Ciro nasce. Então entenda uma coisa aqui. Um homem chamado Ciro conquistaria a Babilônia e libertaria os judeus. Olha o que vai dizer o versículo 3. Ó. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Dar-te-ei os tesouros aqui, irmãos, é conhecimento, né? Das trevas, o que está escondido, né? Então Deus daria conhecimento que estava escondido. Dar-te-ei tesouros espirituais, né? Das trevas. E as riquezas encobertas. Aí aqui é riqueza terrena. Para que possa saber que eu sou o Senhor. Então como é que nós vencemos sem conhecimento de Deus? Como é que nós prosperamos sem conhecimento de Deus? Né? É impossível. É impossível. Aí ele vai dizer, ó, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Então Deus ungiu a Ciro num propósito de recuperar o seu povo que o amava. Deus te ama. Então você pode estar no pó, Deus te levanta. Você pode estar no monturo, Deus te ergue. Por quê? Porque Deus te ama. Entenda isso. Deus te ama. Em nome de Cristo. Então Deus, ele é fiel. Aí ele vai dizer assim, ó. Por amor, versículo 4, de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, tá vendo? Desde o poente, em toda parte, em todo tempo, Deus te ama. Deus te ama. É do nascer do sol ao pôr do sol, você pode contar com Deus. Se algo acontece do nascer ao pôr do sol, de te levar para o pó, de te levar para o monturo, Deus te ergue, Deus te levanta. Do nascer ao pôr do sol, Deus cuida de você. Quantos dias? Até o último dia da sua vida aqui. Então não temos que temer. Temos que louvar a Deus. Honrá-lo. Que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. E não há outro. Ele vai dizer assim, ó. Eu formo, versículo 7. Eu formo a luz. A luz é a paz. E crio as trevas, é o mal. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então o homem de Deus, ele quer o bem, ele tem. Se ele quiser o mal, vai ter também. Gálatas, capítulo, deixa eu ver lá, para não falar da minha cabeça aqui. 6:7. Gálatas 6:7. Deixa eu ver aqui, para não falar da minha cabecinha aqui. Não, Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, ser desprezado. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo como plantar, ele vai colher. Então, nós podemos receber o bem e o mal, porque Deus faz o bem, Deus faz o mal. Ah, não, pastor, mas Jesus já veio e já venceu o mal. Claro que venceu o mal. Mas se nós não louvarmos a Ele, não temer a Ele, o que diz lá Apocalipse 3:19? Eu castigo e corrijo aquele que eu amo, ser zeloso e arrepende. O castigo vem. A repreensão vem. Não vem? Claro que vem. Então Deus criou todas as coisas, tanto o bem como o mal. Mas Ele quer nos beneficiar do nascer ao pôr do sol, todos os dias. Mateus 28:20. Eu estou com você todos os dias da tua vida até a consumação do século, disse Jesus. Então o que ele vai dizer aí, versículo de número 8? Ó, destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam retidão. Abre-se a terra,
e produza-se salvação, e juntamente com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contente com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz o barro ao que o forma: que fazes? Diz a tua obra: ele não tens mãos. Ai daquele que diz a seu pai: o que geraste? Ou a sua mãe: o que deste luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis saber das coisas futuras? Quereis desmandar acerca de meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Entenda uma coisa: nunca questione a Deus por aquilo que você está vivendo, mas aprenda a viver na presença dele e alcançar aquilo que lhe é dado por direito mediante a sua fé. Não fique dizendo para Deus: Deus, o que eu fiz para receber isso? Nós recebemos aquilo que plantamos. Nós temos aquilo que cremos. Se está nos faltando, não é Deus. Não é Deus. Deus não é falta, né? Deus não é falta. Deus é preenchimento. Deus é presença contínua na vida daquele que o teme. Então Deus não é falta de nada. Deus é suprimento de todas as coisas. Deus fez a terra e supriu a terra. E tem suprido a terra. Tem mandado chuva, tem guardado os seus pardais. Que eles não semeiam, eles não colhem, mas eles comem todos os dias. Entendeu? Então Deus tem guardado a sua criação. E nós somos a imagem e semelhança dele. Então o que eu vou dizer do oleiro, eu sendo barro? Né? O que eu vou dizer para o pai, do pai, eu sendo filho? Porque se não tem pai, não teria o filho. Se eu estou aqui, porque eu estou aqui pela existência de Deus. Então cuidado com os questionamentos da vida, que isso pode nos atrapalharmos nessa jornada da nossa fé. Sabe por quê, queridos? Porque Deus deu a promessa e ele cumpriu. Olha o que ele diz no versículo 12. Ó. Eu fiz a terra e não fez? Eu criei nela o homem e não criou? As minhas mãos estenderam os céus e não estendeu? E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Todo o exército do céu, estrelas, sol, lua, tudo. Os planetas, tudo. Deus deu as suas ordens. Eu despertarei a Ciro na minha retidão. Endireitarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes. Diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Olha que Deus, então ele usa o Ciro, um homem persa, um homem que era pagão, estrangeiro, mas Deus levantou ele 150 anos antes do nascimento dele. Olha que coisa linda. Por isso que Jesus já era projeto de Deus na nossa vida desde a saída do Egito. Já estava lá a rocha lá. Já estava aquela árvore lá que Deus mandou Moisés pegar o galho dela e tocar. A árvore da vida, os ramos ligados nele. Jesus é a videira verdadeira. Então entende isso aqui, queridos. Deus fez que o Ciro invadisse a Babilônia e desbaratasse aquele exército impossível, quase invencível, pelo homem, mas não por Deus. Os portões seriam deixados abertos. Olha que coisa linda. E foram abertos, como Deus deu a ele. E que o exército da Babilônia, com toda a sua força, deixariam de lutar. Olha que Deus, mano. Né? Deus abate aquele que se exalta. E exalta aquele que está humilhado. Viu? Cuidado com o orgulho, é perigoso. Deus abate o orgulhoso e levanta o simples. Então Deus iria fazer com que os babilônicos, todo o exército da Babilônia, deixaria de lutar. Jeremias 51, olha isso aqui, ó.
E lá no versículo 30, para nós encerrarmos a mensagem, ó, os Jeremias 51, 30, ó, os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ô glória, permanecem nas fortalezas, ó, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiadas estão as suas moradas, quebrados estão os seus ferrolhos, as suas portas. Então, quando o Ciro chega lá para invadir, os 100 portões de proteção já estavam abertos. E eles estavam tão seguros, né, os babilônios com o seu rei, que estavam dando seu banquete naquela noite. Né? Tanta era a segurança que eles tinham das muralhas, do fosso que o rio Eufrates enchia. Né? Das 100 portas de ferro, né, de bronze. Mas Deus foi lá e abriu as portas. Que porta que você precisa que Deus abra? O que você quer que seja enfraquecido? Qual inimigo você que se enfraquece, que fica como as mulheres, né? Tornar-se como mulheres. A simbologia que dá fraqueza, né? Porque o homem domina uma mulher facilmente. Então o que você precisa que seja dominado na sua vida? Que porta que você precisa que seja aberta? São muitas, pastor. Então louve a Deus. Do nascer do sol ao pôr do sol. Dependa de Deus. Do teu levantar ao seu deitar. Que Deus vai reedificar algo na sua vida que precisa ser reedificado. Deus vai mudar a situação da sua vida que precisa ser mudada. Porque Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode reedificar. Do pó, Ele nos levanta. E do monturo, né, do monte de lixo, Ele nos ergue. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Olha, esta é a palavra que Deus tinha para nós. Então Ele fez que todos os valentes da Babilônia perdessem a sua força. E foram derrotados por Ciro, ungido de Deus. E nós somos ungidos do Senhor. Então nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Dá o seu amém aí. Aquilo que está fechado, Deus pode abrir para você. Né? Aquilo que está no pó, está no monturo, Deus pode levantar e erguer. Amém? Porque Deus está contigo do nascer ao pôr do sol. Vera Granado, Graziele, amém? Clodoaldo, Vanessa, a Ângela Torres, recebe essa palavra que Deus vai levantar aquilo que está no pó. Deus vai fazer as portas que estão fechadas se abrirem. A Neia, glória a Deus, a Silvinha, Deus seja louvado. A Vanessa, o Diego está dizendo amém. Ângela Torres, amém. Fernanda Cristina, diga amém, em nome de Jesus. José Camargo, a Joana Ramos, está todo mundo dizendo amém. Deus vai abrir as portas inimagináveis. Viu? Deus vai te dar vitória. Eliana Cristina, Azilá Soares, o Clodoaldo. Ô, irmão Aparecido, agora você está em Minas Gerais, né? Deus te abençoe aí. Dá o endereço aí que uma hora eu vou te fazer uma visita aí. Juliana Ribeiro, glória a Deus. Silvinha, glória a Deus. Isabel Dias, amém. Louvado seja Deus. Amém? Esteja em oração pelo teu pastor. Zé Luiz Garcia, palavra com luz, amém. Forte abraço aí, meu amado irmão lá de Brasília. Deus abençoe essa Brasília aí. Esses nossos governantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja paz em Brasília, em nome de Cristo. Vera Granado, amém. Eu creio e tomo posse. Essa mensagem de Deus. Não há portas que possam permanecer fechadas quando Deus quer abrir para nós. E não há porta que possa abrir quando Deus quer que permaneça fechada também, né? Então, cremos um Deus porque Ele é fiel. Louvamos a Ele do nascer ao pôr do sol, crendo que nós somos servos escolhidos de Deus e Deus tem cuidado de nós. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus, porque Deus é maravilhoso. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, do imenso universo, em cuja presença estamos em oração. Louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor é digno de ser louvado, adorado.
desde o nascer do sol ao pôr do sol, Pai. Porque o Senhor criou todas as coisas, Pai. Te louvamos por estarmos em Tua presença. Te louvamos pelo Senhor ter nos ensinado mais uma noite a Tua palavra. Que não há portas, meu Pai, que o Senhor não pode abri-las para nós. Não há situações que o Senhor não possa nos abençoar, transformar. Não há situação que o Senhor não possa reedificar se estiver no pó. O Senhor levanta o pequeno do pó. O Senhor ergue do monturo, meu Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, meu Deus, nos momentos das adversidades da nossa vida, dos problemas que se tornam invencíveis, mas pela fé tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que ouve essa live. Que eles possam ver as portas do Senhor abertas em favor da vida deles. Que eles possam ver situações da vida deles sendo reedificadas, abençoadas por Ti, ainda que se deram como perdido, situação perdida, que não tem mais volta, que não tem mais jeito, mas colocando a fé e louvando a Ti, tudo é possível aquele que crê. Oh, meu irmão, levanta-te na fé. Creia em Deus no nascer do sol ao pôr do sol. Ele é Deus de maravilhas. Ele usou a Ciro. Ele ungiu a Ciro. Deu a Ciro as estratégias para invadir aquele grande império babilônico. Ele fez com que a Babilônia perdesse as suas forças, os seus valentes. Tiveram forças como de mulheres. Oh, esse é o Deus que te abençoa. É o Deus que te chamou, é o Deus que te escolheu. Então não temos os tempos adversos, os tempos difíceis. Deus cuidará de nós, está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Receba essa palavra de restauração, de reedificação, em algo que precisa ser edificado e reedificado na sua vida. Porque as portas da graça, as portas da luz se abrem para nós nesta noite. Porque Deus nos ama, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, do nascer ao pôr do sol. Cuida de nós e nos abençoa. E que todas as forças das trevas sejam repreendidas em nome de Jesus. Todas as portas que Satanás fechou sejam abertas em nome de Jesus. E assim, meu Pai, nós determinamos a derrota de Satanás. Toda a ferramenta de Satanás preparada contra a nossa vida não prosperará. Porque nós repreendemos, amarramos em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Os ungidos, os escolhidos do Senhor. Tomamos posse da nossa bênção, porque as obras das trevas estão derrotadas. Estão como fracas em nos tocar. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do diabo. E eu ordeno, Satanás, pega todo o teu mal. Pega todas as portas que você fechou na vida desta pessoa e sai agora, em nome de Jesus. Todo o teu mal, toda a tua ferramenta não prosperará na vida desta pessoa, na minha vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Te louvamos e te agradecemos. Como usaste a Ciro para que fizesse os judeus retornarem a Jerusalém, na terra da paz, assim o Senhor nos conduz na paz do Senhor nesta noite. Nos conduz, meu Pai, aos nossos sonhos realizados, aos nossos pedidos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Abençoa o teu filho, a tua filha que te pede a bênção, Pai, que te pede o socorro, que te pede o livramento. Confirma, Pai. Confirma esta palavra. Confirme a vitória, as portas abertas na vida deste ouvinte dessa live e aquele que há de ouvir em nome de Cristo essa mensagem. Na qualidade de ministro do Evangelho, eu os abençoo com as bênçãos do Senhor, com as portas escancaradas, com as vidas reedificadas e abençoadas, em nome do Teu Filho Jesus. E que assim seja,
para a tua honra e para a tua glória e para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Amém, querido? Dani, minha sobrinha querida, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Deus tem que cuidar de você. Viu? Então não temas não. Sirva a Deus, louve a Deus, do nascer ao pôr do sol. Por quê, pastor? Porque Deus vai te abençoar. Não há portas que permanecerão fechadas, se for para o teu livramento. Não há. Deus abrirá todas as portas. Toma posse desta bênção. Deus é contigo, não temas, em nome de Cristo. Amém? Olha, hoje foi impossível, né, eu ir à igreja, mas quarta-feira estarei lá às 9 horas da manhã. Se precisando ir lá, esteja lá, em nome de Cristo. Essa semana é a preparação da nossa Santa Ceia, que eu estarei entregando no domingo agora, próximo domingo. Hoje é dia 3, né? Dia 10, isso, né? Ó, dia do meu aniversário, 10 de maio, estarei completando 57 anos de idade, na graça do Pai, né? Então estarei lá entregando a Santa Ceia do Senhor, né? No domingo próximo. Então prepara aí o teu coração para tomar a Santa Ceia, em o nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Ó, Deus abençoe a todos, não tema, porque portas foram abertas para a tua vida. Sirvamos a Deus do nascer ao pôr do sol, que tudo vai dar certo em nome de Cristo. Somos os escolhidos por Deus para vencermos e rompermos em fé qualquer situação, porque operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Olha, Deus abençoe a todos. Forte abraço em nome de Cristo e que a paz de Cristo inunde os seus corações em nome de Cristo. Forte abraço. Amanhã estarei voltando às 9 horas da noite com mais uma mensagem do nosso Pai para os nossos corações. Amém? Em Cristo, com amor, eu e a minha casa desejamos tudo de bom para vocês em nome de Cristo. Boa semana a todos e um forte abraço.